Nossa fé, nossas histórias. Minhas amigas e meus amigos, muitíssimo bom estar com vocês aqui. Nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias, aqui pela Rádio Catedral FM 106,7. Eu sou Raymond, eu que apresento esse programa, sou um homem branco, estou usando óculos, tenho cabelos castanhos, estou usando uma camisa branca, uma calça jeans, um tênis preto, estou aqui com os meus folhetos na mão para me conduzir o nosso programa. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado quinzenalmente. De 15 em 15 dias, nas sextas-feiras, nós nos reunimos aqui pelas ondas da Rádio Catedral para fazer este nosso programa, contando a nossa história neste programa chamado Nossa Fé, Nossas Histórias. Eu quero agradecer à Rádio Catedral por essa oportunidade, de modo particular ao Padre Omar, esse querido amigo que tão bem faz a comunicação da nossa arquidiocese e tão comprometido com essas pautas importantes. O objetivo do nosso programa aqui é um objetivo muito simples. A gente quer dialogar, a gente quer conversar, a gente quer trocar ideias e a gente faz isso também com a sua participação. Você manda para nós uma mensagem, manda para nós um alô no WhatsApp 21 96498 0394. 21 96498 0394. Você pode não só acompanhar o nosso programa pela rádio 106,7 Rádio Catedral, como também pelo YouTube, porque a sua participação é uma participação muito importante para nós. Eu quero convidá-lo agora a ir para um momento que a gente chama aqui no nosso programa de quadro, esse nosso quadro a gente chama de Andar com Fé. Andar com Fé. E eu queria partilhar com você, uma reflexão nesse nosso dia. Muitas pessoas têm um autor, um livro, têm um filme, uma música, um lugar preferido. Eu sou meio diferente, eu sou meio eclético, eu gosto de muitas coisas. Quero, por exemplo, lembrar que eu gosto muito dos livros proféticos, dos livros bíblicos. E um profeta que gosto muito, mas gosto de outros também, por isso não só deste, mas é o profeta Amós, que é o profeta da justiça. Ele denuncia aqueles que, ao invés de proteger o povo, colocam sobre o povo pesos muito extensos em suas costas. O profeta Amós é um profeta que traz para nós um recado de Deus. Não posso jamais me esquecer de tudo que esta gente faz. Aqueles que fraudam o pobre, aqueles que oprimem o pobre, aqueles que dizem que os pobres não têm direito a uma vida digna, o profeta Amós, com muita propriedade, é o profeta da justiça, ele disse, trazendo esta palavra de Deus para o seu povo, não posso jamais me esquecer de tudo que essa gente faz. E eu queria trazer essa expressão dizendo que também o bem que você faz, Deus jamais vai esquecer-se. Deus jamais vai deixar de se lembrar. Então, o profeta Amós, que denuncia a injustiça do povo de seu tempo e diz assim, olha, cuidado, porque Deus está vendo, nós também, aqueles que queremos fazer o bem, que fazemos o bem, saibamos, olha que bacana, Deus também está nos vendo, Deus também está conosco. Esta reflexão de hoje, nesse nosso quadro Andar com Fé, é uma pequena reflexão do livro do profeta Amós, o profeta da justiça. E eu faço isso toda semana, mando por WhatsApp para os meus amigos. Se você quiser receber uma pequena reflexão que faço toda sexta-feira, mande para nós nesse mesmo WhatsApp, 21 96498 0394, apenas com a palavra reflexão, que nós vamos entender que você quer receber a nossa reflexão e a gente vai caminhar, porque nós precisamos de caminhar com fé. Precisamos caminhar com fé. Eu quero agora chamar aqui o quadro Histórias de Vida, para a gente poder conversar um assunto que você vai amar, você vai adorar. Você já trata desse assunto, sei disso, você já o conhece, mas hoje aqui você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais e também
vai poder interagir conosco pelo nosso WhatsApp, mandando as suas contribuições. Histórias de vida. Você já ouviu falar em trissomia 21? Mais conhecida como síndrome de Down, é uma condição genética caracterizada pela presença do cromossomo 21 extra nas células, um cromossomo 21 extra nas células. Essa alteração causa deficiência intelectual e características físicas distintas. Há pouco mais de um século, uma pessoa com síndrome de Down vivia em média 9 anos. Hoje, com os avanços da ciência, exames avançados, terapias motoras, de fala, comportamentais, as pessoas vivem cerca de 60 anos. Também vivem assim por conta de hoje a sociedade ter compreendido a importância de que essas pessoas não podem ficar excluídas das relações. A inclusão social avançou na mesma proporção? Quais são os desafios para o desenvolvimento e o bem-estar das crianças com síndrome de Down e suas famílias? No programa de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e a gente convidou para participar conosco a Alessandra Mello. A Alessandra Mello é uma mãe atípica, ativista, palestrante, fundadora do movimento Trissomia 21, e você pode falar conosco aqui com a Alessandra também pelo nosso WhatsApp 21 96498 0394. Vou trazer a Alessandra para a sala para a gente conversar um pouquinho, uma conversa muito tranquila, porque você, com certeza, não precisou, para vir a esse programa, estudar nada. Você veio falar daquilo que você vivencia. Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Para quem está em casa que não consegue enxergar, eu sou uma mulher preta. Eu tenho cabelo louro na altura das costas, estou vestida com a camisa do movimento, falando inclusão já, na escola regular, inclusão sempre, inclua do meu jeito, porque é a forma como a gente acha que a inclusão deve acontecer na nossa cidade, no nosso país. Né? Muito obrigada, eu estou muito honrada. Que prazer ter você aqui conosco, viu? Eu queria que você contasse para nós, Alessandra, como é que surgiu esse movimento Trissomia 21? Como é que surgiu isso? Na verdade, surgiu na escuta de mães. Há 11 anos atrás existia um grupo no Rio de Janeiro, um único grupo, que fazia eventos na zona sul da cidade. Eu moro na zona norte. E aí os eventos eram mais ou menos assim. Morar na zona norte é muito bom. Eu também sou morador da zona norte, adoro a minha zona norte. Sim, eu costumo dizer que a gente tem zona norte e zona oeste, mas elas são assim... Tem o lado alto da Zona Norte Alta e Zona Norte Baixa. Eu moro na Zona Norte Baixa, que eu moro em Braz de Pina. Braz de Pina. E a Zona Oeste Alta, que é o lado de Jacarepaguá Barra, e a Zona Oeste Baixa, que é Campo Grande, Santa Cruz, né? Que é... Paciência. Isso. Mas eu, assim, na Zona Norte, moradora, recebi um convite desse grupo, que os grupos antigamente eram no e-mail do Yahoo, não sei se você vai lembrar. Sim, claro. Não existiam os grupos, né? Existia Orkut, claro. Ainda, né? E o Facebook. Nós somos da geração do Orkut, gente. Está pensando o quê? E aí, assim, os grupos eram no Yahoo. E aí, eles faziam eventos assim, ó. Iremos fazer uma festa junina num playground em Ipanema. Interessados em enviar e-mail com identidade CPF, fazer um depósito em conta no valor de R$30 e trazer um prato de doce ou salgado. Mas a pessoa tinha que mandar as documentações por motivo de segurança, por ser num playground de um prédio. E aí uma mãe de Santa Cruz falou assim, poxa, mas vocês só fazem coisa na Zona Sul? Por que vocês não fazem numa praça? Por que vocês não fazem num lugar mais acessível? Porque eu tenho 3 crianças. Como é que eu vou sair com 3 crianças, um prato de salgado, uma bebida, e pegar um ônibus, pegar um trem, descer na central, pegar um metrô, entendeu? Sem chance. Pra gente não ir e tal. E aí ninguém no grupo falou nada. Ficou aquele ninguém. Aí uma pessoa falou assim... Acho que uma pessoa falou aquilo que todo mundo queria falar. Isso. Aí uma para defender falou assim,
mas a gente não faz em outros lugares porque não tem lugar para fazer. Eu falei, como assim não tem lugar para fazer? Né? Eu falei, tem praça em toda, ainda mais na Zona Norte, que mais tem praça. Muita praça, é. Eu falei, não, a gente tem que mudar isso. Aí foi quando eu comecei a buscar, e na época não existia Carioca Digital, você tinha que ir na subprefeitura da região, pedir o Nadopor, aí você ia na delegacia do bairro, você ia no batalhão da área, para pedir todas as autorizações para poder fazer um piquenique numa praça. E aí eu comecei a fazer, eu falei, bom, eu não dirijo, mas meu marido me dirige, ele me leva para onde eu quero. Então eu comecei fazendo na Praça dos Cavalinhos da Tijuca, aí fiz... Xavier de Brito. Isso, Praça Xavier de Brito. Comecei na Praça dos Cavalinhos, já fiz na Lagoa, já fiz no Parque de Madureira, na época não existia, mas né, hoje tem, já fiz no Parque de Madureira, já fiz até 2, no Largo do Bicão, Vila Valqueire, na Praça do Skate. Onde tem o pessoal, o evento acontece. Acontece. Claro. E é uma coisa em toda a cidade do Rio. Por quê? Porque eu quero oportunizar a todas as famílias da região e as pessoas, porque o importante, porque incluir para mim, não é pegar um grupo de pessoas com síndrome de Down, autismo ou qualquer outro tipo de deficiência e fazer só para eles. Não. Eu chamo os moradores daquele bairro para participar com a gente, para estar ali, para eles conhecerem a deficiência, entender que a pessoa com deficiência, ela não é um bicho de 7 cabeças. Uma criança com deficiência ela é igual a uma criança sem deficiência. Claro. Ela quer brincar do mesmo jeito que a criança sem deficiência tem. Ela tem algumas limitações que precisam fazer adaptações, mas nada que impeça ela de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho casais de pessoas com síndrome de Down que namoram há mais de 10 anos e se conheceram nos meus eventos. Nos seus eventos, que legal. Então, assim, tem um casal, inclusive, que quer casar, né? E fala assim, ó, você vai fazer parte disso, porque foi lá você que começamos. Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido o privilégio de oportunizar isso para pessoas que antigamente eram institucionalizadas, eram pessoas que viviam à margem da sociedade, elas não participavam de nada, elas não tinham direitos, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter, porque para mim é um privilégio ter podido proporcionar isso para essas pessoas. E tem uma coisa, Alessandra, quando você se encontra, quando as pessoas se encontram, né, as questões fluem. Totalmente. Né? Fluem. E quando fluem, a gente acaba entendendo que os direitos que as pessoas têm, esses direitos eles são levados em conta. Sim. Começam a entender que são pessoas sujeitas de direito. Exatamente. E uns reivindicam e os outros aprendem a reivindicar. Exatamente. Por exemplo, a questão da escola pública. Vamos Sim. pensar nisso. Você foi a primeira mãe do Rio de Janeiro, pelo que eu tenho de pesquisa comigo da minha equipe, a ter um filho com síndrome de Down em creche pública. Não, eu fui a primeira a reter. A reter judicialmente. A reter. Explica para nós um pouco ter e reter. Reter é o seguinte, educação infantil não reprova e não retém aluno. Claro. Só que o meu filho, ele é meio que um combo, né? Hoje ele tem outros diagnósticos, mas na época ele tinha fechado paralisia cerebral apenas. E as terapeutas viam a necessidade dele se manter mais um ano na creche para adquirir habilidades, né? E eu tentei conversando, explicando, da CRE, e aí eles foram me enrolando até o final do ano, e quando eu vi que eles iam mesmo jogar o meu filho, avançar o meu filho, tirar ele da creche para botar numa pré-escola, sem nenhuma infraestrutura, né? A LBI tinha passado na Câmara e no Senado, mas ainda não havia sido sancionada. Sim. Quando eu vi que isso ia acontecer, eu fui para o Judiciário através do ECA, peguei o ECA, a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e fui até a Defensoria Pública, consegui ser ouvida por um defensor e, através da Defensoria Pública, em 15 dias eu consegui uma tutela antecipada impedindo que o meu filho avançasse. Entendi. Porque tudo ali, relatório, inclusive o relatório da própria escola, dizia que ele não tinha condições de avançar, mas mesmo assim eles iam avançar com eles, porque assim, eles vão
tipo assim, vai. Entendeu? E a criança acaba sendo prejudicada muito por conta disso. Você sabe que a CONAE, a Conferência Nacional de Educação de 2010, ela logo depois foi criado lá o Plano Nacional de Educação e tinha uma coisa chamada terminalidade. Sim. É que assim, uma criança, quando termina lá até os 16 anos, 17 anos, 17 ela anos. tem que sair do ensino Sim. fundamental. Sim. E também tem algumas crianças que têm necessidade de permanecer. Sim. Porque às vezes não, né, precisam de ter acho que é muito bacana isso. Sim. A minha pergunta para você, a gente volta daqui a pouquinho, mas que você já ir pensando. Depois que você fez esse movimento para reter o seu filho na creche, porque entendia, né, e é justo esse entendimento, de que ele ainda precisava de estar ali, não podia ir para um outro espaço onde talvez ele ia ficar muito mais perdido. Depois disso, outras mães acompanharam você, isso aí serviu de exemplo para que outras mães fizessem também essa luta. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a Alessandra, porque esse papo aqui vai render muito, é um papo muito bom. Fica aí com a gente volta já já. Nosso WhatsApp, você já sabe, 21 96498 0394. Paz e bem. Nossa fé, nossas histórias. Meus amigos, minhas amigas, voltamos aqui com a nossa conversa, nesse nosso programa, Nossa Fé, Nossas Histórias. Eu não canso de dizer que o nosso WhatsApp está à sua disposição. Se você quiser, inclusive, receber a nossa reflexão, que a gente faz toda semana, a gente manda por WhatsApp, você nos peça, manda uma mensagem para nós pelo telefone 21 96498 0394, só com a palavra reflexão, que a gente vai entender. Eu estava na conversa aqui com a Alessandra Mello, essa mulher que está contando uma história muito legal para nós, história de reconstrução de vidas, né, de encontro de mães atípicas que nas praças do Rio de Janeiro se encontram forças para superar as dificuldades, encontram motivos para celebrar a vida com a totalidade que a vida é de seus filhos, Sim. Porque ninguém nasceu para ter vida diminuída, né, Alessandra? Sim, com certeza. E aí a Alessandra falava conosco aqui que ela conseguiu, por uma liminar na justiça, conseguiu reter o seu filho na creche por mais um ano, por mais um período, por conta de ter o entendimento daquele momento avançar seria um prejuízo para o garoto, né? Sim. E aí eu perguntei para ela, e as mães se encorajaram ou isso foi um caso isolado, só você fez isso? Conta para nós, Alessandra. Não, e aí já tinha o Facebook, e aí eu postei, porque foi um momento de muita luta, e aquele papel para mim significou assim, consegui, né, aquela coisa. E eu postei. Quando eu postei essa decisão do judicial, veio uma enxurrada no meu Messenger de mãe pedindo, pelo amor de Deus, para dizer o que eu fiz e para me ajudar, me ajuda. E eu fui dando o caminho das pedras, porque antigamente era tudo presencial, você tinha que ligar para o 129, agendar, e aí você ia lá e nem era recebido pelo defensor, os estagiários te despachavam. E assim... E aí eu falava, não, mas você insiste, você fala... Eu fiz amizade com uma pessoa que trabalhava lá, eu já pedia para ela. E aí, enfim, eu entendi que eu não podia ficar só na pracinha. Ali eu entendi... Que legal. Que eu tinha que ir além. E aí a gente começou a se unir um bando de mãe comigo, meia dúzia de mães, alugava uma caixa de som, ia lá para a porta da prefeitura... para dizer que o prefeito não trocava fralda, não tinha ninguém para trocar fralda das crianças, que ele queria que a mãe ficasse na escola o dia inteiro trocando fralda, dando comida para a criança, adaptando material para a criança na escola. Não tinha profissional de apoio. A Prefeitura do Rio tinha feito um concurso e eles não convocavam os agentes de apoio à educação. Isto é luta política com P maiúsculo, Sim. Que significa garantir e lutar pelos direitos, pelos nossos direitos, no caso aqui, pelo direito de nossas crianças. Exatamente. E aí eu consegui entender, porque eu não entendia o que era Ministério Público e Defensoria Pública, e todas as mães passam por isso. Aí entendi que o Ministério Público só agia na coletividade, foi uma luta, consegui juntar 20 mães, conseguimos chamar o jornal, o Globo e o Extra para lá, e aí a gente foi para a porta do Ministério Público, que não queria nos receber para denúncia, e aí... falou que a gente não tinha agendado, e aí quando chegou o jornal, perguntou o que o Ministério Público tinha para dizer para as mães,
E aí falou que se a gente aguardasse até as 16 horas, isso era às 9h30 da manhã, que eles iriam nos receber. E aí fomos recebidas, e aí abrimos um inquérito, e o Ministério Público obrigou que o prefeito, que na época era o Crivella, convocasse todos os agentes de apoio à educação especial que tinham sido aprovados no concurso. E aí são esses agentes que estão até hoje, infelizmente, com salário precarizado, muitos pediram exoneração, fizeram já concurso para outros municípios. Ainda em número muito aquém da necessidade, né? Porque hoje a gente tem, nessa época a gente tinha 11 mil alunos, hoje a gente tem 30. 30 mil alunos e menos de 1.000 AE concursados. É, muito pouco. E a Prefeitura do Rio, ela não quer fazer concurso, ela está fazendo, infelizmente, o mesmo que fez com a saúde, ela está privatizando, está contratando mão de obra num salário muito ruim e botando professores e agentes de apoio por contrato. E isso aconteceu com meu filho, inclusive, esse ano, 2 agentes de apoio. Mesmo ele sendo judicializado, mesmo ele tendo todos os direitos garantidos judicialmente, e eu tive que ir para a internet para que a coisa acontecesse, porque eles não querem abrir concurso público, porque a gente entende que é o concurso que vai garantir essa não quebra de vínculo que é tão importante para o aluno com deficiência. Porque um dos grandes problemas da educação para toda criança, mas de modo particular para a criança com deficiência, né, é a questão do vínculo. Sim. Então, se você tem um agente de educação especial, né, que é o AE, né, da nomenclatura do município do Rio de Janeiro, e esse agente é um agente que ele fica com uma criança, daqui a 6 meses troca, daqui a 6 meses troca de novo, essa criança vai perdendo não só vínculos, mas perdendo referências, vai perdendo as habilidades, etc. Então é muito prejudicial para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social. Então essa é a luta. Por isso que eu acho bacana, porque nós não estamos falando de uma roda de conversa numa praça. Sim. Nós não estamos falando de um encontro num play de um prédio em Copacabana. Não. Nós estamos falando de uma luta política por crianças que precisam ter os seus direitos garantidos. É isso. Né? É exatamente isso mesmo. Que bacana, que bacana, que bacana. Eu vou inserir uma outra mulher agora nessa nossa roda de conversa, que é uma mulher muito querida também. Vem lá da Zona Oeste, lá de Realengo. Realengo, Bangu, aquela região ali, né, Graciete? Graciete é uma querida, coordenadora da Pastoral da Criança na Arquidiocese do Rio de Janeiro. A pastoral, né, Graciete, que já existe desde 1983. É uma pastoral muito importante. Lembrar a doutora Zilda Arnes, lembrar a pesagem das crianças, o cuidado com nossos meninos. Graciete, muito bem-vinda. Aqui nós estamos dando olá para o povo. Diga o seu olá para o nosso povo. Muito obrigado. Estamos aqui, né, com a Pastoral da Criança e com esse trabalho de acompanhamento da gestante, acompanhando a criança até 6 anos de idade. E agora nós estamos trabalhando, né, com a obesidade infantil, que está muito alta a obesidade, e também com o autismo, né, porque muita criança agora está detectando, né, que ela está com autismo, e muitas vezes não é bem o autismo. Às vezes a criança ela precisa que o pai tenha, que converse, que sente, né, que tire do celular, porque a criança está muito inserida agora com o celular. Desde neném, desde recém-nascida, a criança, acho que já na barriga da mãe, acho que ela já está até pegando um celular. Então, a Pastoral da Criança agora ela está fazendo esse trabalho com as crianças, né? E nós estamos fazendo um trabalho com as crianças da obesidade. Trabalhávamos com a desnutrição. E hoje a gente está com a criança com obesidade e com a gestante com pré-eclâmpsia. Né? Está muito alto esse índice do pré-eclâmpsia, da diabetes gestacional, onde muitas mulheres estão até morrendo. Esta luta, né, Graciete, é uma luta muito bonita. E sabe, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Catedral 106,7, nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias.
Hoje a gente está aqui com a Alessandra Mello e com a Graciete, e eu juntei esses dois pontos, nós juntamos esses dois pontos na questão dessa luta pelos direitos das crianças com deficiência, e no caso da Alessandra, o filho dela, que tem síndrome de Down, né, Alessandra? E isso, a luta política, né, para garantir os direitos dessas crianças, é uma luta que lá na Constituição está dizendo que criança tem que ser prioridade absoluta da política, né, do Estado. Né? O ECA, né, que completou agora 35 anos, diz assertivamente que a família, a sociedade e o Estado enquanto, né, governo geral, as governanças... É dever do Estado. É dever do Estado, das famílias e da sociedade cuidar dos direitos de crianças. E aí a gente está juntando aqui essa conversa da Alessandra com a Graciete, que é a coordenadora da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança, ela nasce num contexto em que havia muita fragilidade da questão alimentar. Né, alimentar. Então eu me lembro lá no meu interior, onde eu nasci, lá no interior de Minas Gerais, que a minha mãe era agente da Pastoral da Criança, eu me lembro das balancinhas de pesar os meninos. Isso, eu me lembro das multimisturas, né, que se fazia para alimentar as crianças. E assim, foi um avanço. Eu até costumo dizer, e falo isso sem medo de errar, que uma das responsáveis por ajudar a gente a não ter mais mortalidade infantil, né, a ter no nível tolerado, foi a Pastoral da Criança. O combate à fome na infância, que os governos, é claro, que ajudaram, né, a gente sabe disso, mas a Pastoral da Criança também teve um papel... Ela tem um papel muito importante, porque as líderes, né, a Pastoral da Criança muitas vezes ficou rotulada por dizer que era só pesagem, né, e da multimistura. Não. A Pastoral da Criança, ela é muito extensa, muita coisa que faz o trabalho. Nós fazemos as ações complementares nas comunidades. Nós fazemos visita à família, né, e visita à gestante, né, fazemos a parceria com o posto de saúde, com as vacinas, tanto das crianças quanto a vacina da gestante e o pré-natal, com o aleitamento materno. Porque se uma criança, ela, pelo menos 6 meses, ela tem um acompanhamento nutricional de aleitamento materno, essa criança ela não vai desenvolver na idade adulta tantas doenças que nós temos hoje em dia. Né? Então, e depois, quando entra a alimentação, se é uma alimentação que a criança tem, que seja alimentação de verduras, de legumes, não essa alimentação, isso, não essa alimentação industrial, né? Então, essa criança não vai desenvolver isso que a gente tem, né? Osteoporose e várias outras doenças que a gente tem, pressão alta, diabetes. Então, esse é o trabalho da Pastoral da Criança. Não é só pesar a criança, nós fazemos um acompanhamento nutricional também. Temos a medida, temos o peso, o acompanhamento da medida do peso, e aí nós fazemos parceria com o Ministério da Saúde. Né? O Ministério agora, porque nós agora, hoje em dia, nós não trabalhamos com material. Né? O nosso material é o aplicativo, visita domiciliar, que qualquer pessoa pode acessar esse aplicativo. Né? Então, nele a gente tem receitas, né, onde as mães podem usar alimentos que é jogado fora. Né? Tem o brinquedos e brincadeiras, que é muito importante para a criança, na idade da criança, lúdica, né? Ela brincar, né? Que a criança hoje não brinca, qual o brinquedo dela? A mãe já dá o celular e pronto, é assim. Sim. Então, a criança precisa brincar. Né? E também a gente hoje tem dentro do aplicativo todo um acompanhamento, um aconselhamento, tanto até mesmo, né, da igreja. Porque a gente tem muito, hoje, a gente tem muitos
muitos padres que nos apoiam, então a gente tem muitos vídeos, Sim. né, orientando, falando do amor da mãe com a criança e do pai também, né? Porque todo mundo esquece que a criança tem um pai e Isso uma mesmo. mãe. Então a gente tem muito essa relação. Entendeu? Então a pastoral da criança hoje, ela é um trabalho muito extenso, ela tem. E aí a gente, dentro, quando a gente faz uma visita à família, aí você olha um todo, né? A mãe, o pai, que muitas vezes o pai está desempregado, às vezes a mãe tem que trabalhar e deixar aquela criança sozinha, né? E aí o conselho tutelar, às vezes, a gente faz parceria com eles para poder conseguir cursos para que essas crianças possam estar estudando. Sim. Graciete, eu estou encantado com a sua fala, né? Eu acho que você traz aqui a experiência da Pastoral da Criança, que é uma experiência muito rica. E sei que isso tem uma ligação muito direta com essa questão que a Alessandra traz. Isso aí, com Em essa Alessandra. Eu queria voltar um pouquinho com a Alessandra. Alessandra, quando a Graciete está falando aí da Pastoral da Criança, de olhar o todo, né? Também para a gente detectar, por exemplo, precocemente ou mais rapidamente possível algum tipo de deficiência, né? Quando a gente faz esse movimento, isso ajuda também no processo de humanização, não é isso mesmo? Sim. De humanização, no caso, a detecção precoce, ela traz muitos avanços para aquela criança. Por quê? Porque se você detecta que ela tem a deficiência logo no início, a estimulação precoce faz com que essa criança desenvolva muito mais rápido, né? O que é ainda mais difícil, um pouquinho mais difícil de detectar, por exemplo, no caso do meu filho que tem múltiplas deficiências, que quando ele já nasceu com síndrome de Down, que já traz uma deficiência intelectual, para fechar um autismo, porque o meu filho é Down-PC, autista e tem epilepsia focal. Então, assim, ele fechou primeiro a síndrome de Down, que não fechou clinicamente porque ele não tem as principais características, que seria aquela língua protusa, a hipotonia, que é o bebê bonequinho de pano, que é aquele bebê que você pega no colo, ele não tem um tônus muscular, ele é todo molinho, né? Então, ele não tinha baixa implantação de orelha, ele não tinha, por não ter hipotonia, a língua não ficava de fora. Então, assim, ele pegou, amamentei tranquilamente ele, sem nenhum tipo de problema, porque quando a criança tem a hipotonia, que é uma tonicidade mais flácida, ela vem de dentro para fora, então a criança não consegue manter a língua dentro da boca. Então, você vai perceber muitas crianças com síndrome de Down com a língua de fora. Uhum. E aí precisa fazer aquela terapia de kinesiotap, que é uma bandagem que é colocada por uma fono especializada, que você vai ver muito bebê com aquela, parece um bigodinho que bota aqui e uma outra coisa que levanta, porque aquilo é uma terapia para criança, que muitas das vezes não tem no SUS, né? Aquela bandagem de kinésio. E aí essa criança acaba desenvolvendo uma mastigação ruim, né? Por quê? Porque ela não é feita uma terapia adequada. No caso do Não consegue pegar o peito não com consegue, facilidade. e muitas das vezes não vai para o peito, que é super importante o aleitamento materno Claro. para a criança, principalmente porque a síndrome de Down, ela tem com ela uma deficiência imunológica muito grande, e o leite animal é um veneno para qualquer ser humano, tá? Mas para a criança com síndrome de Down e o autismo, então, ele é muito mais venenoso, porque assim, nós somos o único ser mamífero que se alimenta do leite de outra espécie. Você não vai ver isso em lugar nenhum, porque você não vai ver o gato mamando do cachorro, você não vai ver O cachorro mamando o gato. o golfinho mamar na baleia, e não existe isso. Nós somos, então assim, o leite animal ele é tóxico para qualquer ser humano, mas no caso da pessoa com síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down ela tem um intestino maior do que as pessoas comuns. E aí há uma proliferação de fungos muito maior nesse intestino. Então, assim, e como o intestino é o segundo cérebro, muitas das vezes isso atrapalha na cognição dessa criança. A alimentação é fundamental, a alimentação adequada, a alimentação de verdade,
Porém, existem alimentos que não são aconselhados, como os alimentos bociogênicos. Isso precisa ser divulgado no SUS, isso precisa, porque também a alimentação de verdade, ela é difícil de se acessar porque ela é cara, né? Você vê um brócolis, né? Não é um alimento barato, não é um alimento que você consegue comprar com facilidade. Apesar de ser um alimento bociogênico, muitas das crianças que têm síndrome de Down, mas faz um tratamento, tem tireoidite de Hashimoto, como meu filho tem, mas faz a suplementação com purã, não tem problema nenhum em comer um brócolis, não tem problema nenhum em comer um espinafre, porque ele já está tomando purã. Então, assim, é muito importante ter isso. São informações que você consegue se você tiver um grau de privilégio e pode pagar por ela. O SUS não te oferece isso. E isso tem que ter no SUS e está disponível para todas as pessoas com deficiência. Eu acho, gente, que esse papo nosso aqui é um papo que traz para nós tantas informações e a gente precisa de se apropriar delas. Sabe, informações para a nossa vida concreta. Aprofundar mais. Para a nossa vida concreta. Veja só, às vezes a gente acha que as soluções estão na cabeça dos grandes cientistas, está na cabeça da universidade, e não estou desmerecendo nada disso. Mas, assim, quem tem uma experiência ali no dia a dia, estou falando aqui com a Alessandra, né? Que a partir da experiência com seu próprio filho, foi adquirindo uma expertise para entender, por exemplo, que ela pode, com as ideias dela, interferir nos movimentos que o SUS faz, que o Ministério da Saúde faz. Está vendo a Graciete aqui? Uma mulher, né, que coordena a Pastoral da Criança, que é agente da Pastoral da Criança já há tantos anos, e que na lida com as pessoas, na conversa com as pessoas, vai trazendo informações e acompanhamentos para que a vida seja plena, para que a vida seja digna. Eu comecei aqui hoje, Graciete, a Alessandra estava aqui, a Alessandra viu, vocês viram, aliás, eu comecei falando do profeta Amós. O profeta Amós, que é o profeta da justiça, diz assim, ó, Deus não esquecerá daquilo que vocês fazem. Portanto, o que vocês fazem é tão bonito, é tão lindo, é tão bacana, ajuda tanto a gente a produzir humanidade, a produzir vida digna, e a gente, estou muito feliz com isso. A gente vai para o intervalozinho, porque já estão me sinalizando ali que eu tenho que fazer o intervalo, mas a gente volta muito rapidamente para a gente concluir aqui o nosso programa. Nossa fé, nossas histórias. Pessoal, estamos de volta aqui com a nossa conversa com duas mulheres muito potentes, aqui a Graciete e a Alessandra Mello, que têm dado para a gente aqui uma contribuição muito legal. Simples, tranquilo, não tivemos que ensaiar nada, elas estão contando exatamente o que elas vivenciam, exatamente o que elas fazem. Eu queria que você, que já ouviu tudo isso que elas falaram, que você mandasse para nós a sua impressão. O que você está achando do programa? Manda uma mensagem para nós, 96498-0394. É o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para nós, assim, olha, estou gostando do programa, gostei que a Alessandra falou isso, gostei que a Graciete falou aquilo. Né? Manda uma mensagem para a gente que a gente fica feliz de saber que você está aproveitando o nosso programa. A gente está de volta aqui com mais um bloco, Graciete e Alessandra. Graciete, fala para nós, você já ia falar aí sobre as visitas domiciliares da Pastoral da Criança. O importante da Pastoral da Criança, muito importante, é a visita domiciliar. Porque aquela visita domiciliar é onde a gente não vai lá para falar nada com a família. A gente vai ouvir, muitas vezes a gente vai aprender. Agora, a gente também vai orientar. E também, através da visita, muitas vezes a gente descobre, né, o problema da criança. Que muitas vezes a mãe, ela como lida ali o dia todo, convive com aquela criança, então ela não se desperta e vê, às vezes, o que está acontecendo com a criança. Quando nós vamos na visita, a gente sempre leva alguma coisa, né? Que aí a gente, brincando com a criança, você vê se ela ouve, se ela vê, ela falar, né? E às vezes, assim, a criança, ela tem algo que ela quer colocar e que às vezes a mãe, com o trabalho, com a dificuldade, com a luta, né, ela não percebe.
E então a visita domiciliar é o carro-chefe da Pastoral da Criança. Também pela parceria que a gente faz com aquela família. E aí orientando, né, da importância dela fazer essa cobrar, porque ela tem o direito ao posto de saúde, a visita do agente de saúde na sua casa, que muitas vezes não acontece. Então, essa família, ela precisa, às vezes ela tem uma idosa dentro de casa, né, que não sabe os seus direitos. Essa família, muitas vezes, está passando necessidade, mas não sabe que ela tem direito a um Bolsa Família, né, que ela tem direito ao BPC, que aquela criança tem direito ao BPC. Então, essa importância da gente estar lá, junto a essa família, orientando e conversando, né? Lógico que depois a gente faz um dia de celebração da vida, que é o quê? É celebrar a vida. Né? Celebrar aquela criança, o aniversário, celebrar que fomos naquela casa fazer a visita. Depois... Nada de cima para baixo, não, né? Não. Tudo no diálogo, Tudo, que é o intuito desse nosso programa, também fazer o diálogo. Claro que na conversa com as pessoas, as próprias pessoas já dão um caminho para nós. Sim. Né? E muitas vezes, quando eu falo aprender, porque muitas vezes a gente se acha que sabe tudo, como você colocou. Eu sou pediatra, mas às vezes ele é o pediatra, mas ele tem que ouvir. Claro. Né? Ele tem que ouvir, porque a pessoa é que está sentindo aquilo. Então ela tem que fazer a colocação. Muito bom, ele. Muito bom. Alessandra, e deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente está falando dos direitos, né, você sente que todo esse movimento, que o movimento Trissomia 21 tem feito, né, na relação com as mães, isso tem despertado, tem melhorado a qualidade de vida, eu não tenho dúvida, mas tem despertado as pessoas também para a sua relação política. Quando eu falo política, eu não estou falando de política do partido A ou B. Estou falando política com P maiúsculo. Política que é a garantia dos direitos das pessoas. Assim, eu falo, porque muita gente fala, eu não quero saber de política, eu não quero me misturar com política. Né? Eu falo, gente, olha só, vamos entender aqui o dever de casa. A primeira organização política, você nasce dentro dela, é sua família. Quando sua mãe diz que você não vai para o cinema com seu colega, você vai pedir seu pai. Aí, pai, vai lá, fala com a minha mãe. Isso é política. Política é negociação. Então, assim, vocês precisam entender que somente na política, através da política pública, você pode não querer se envolver com a política partidária, mas através o teu grupo da igreja é política, o teu grupo da escola do teu filho é política, tudo é política. E não há vida sem política. Você precisa se aproximar dos parlamentares e precisa ver o que eles estão votando a favor e contra a sua bandeira, que é a bandeira do teu filho. Você tem um filho com deficiência, você precisa acompanhar a política e precisa ver quem é que está trabalhando a favor do seu filho. E outra coisa que Alguma coisa chegou de mão beijada para o seu filho? Não, nada. Tudo na muita luta. Alguma coisa caiu assim, você abriu a porta e estava pronto? Não, né? Eu falo exatamente isso. Quando brota uma matrícula de uma criança com deficiência na escola, não brota um profissional de apoio que eles chamam de mediador, tá? Não brota. Matriculamos uma criança com deficiência. Tem que ter um mediador para aquela criança. Isso não acontece. Para acontecer, a mãe tem que judicializar. E aí, através da justiça é que vem. Porque eles colocam o estagiário está para aprender, ele está lá para aprender a ser professor. Como é que ele vai adaptar um currículo se ele nem professor é? Entendeu? Então, assim, só através da política, do teu engajamento político, é que você consegue mudar a situação das coisas que acontecem na cidade e no nosso Brasil. Quem sabe o que passa é quem vive, né? É verdade. Sim. E você sabe que tem um ditado popular que diz assim, tudo que é bom dura pouco. Nosso programa está chegando ao final. Vocês acreditam? Está tão gostoso conversar com vocês duas. Eu quero passar agora para, em um minuto, Graciete, você fazer uma mensagem para as mães, uma mensagem, fala ali naquela câmera ali, ó, falar com as mães, com as pessoas, que a Pastoral da Criança está à disposição. O que eu quero é convidar, né? Convidar também as mães, mas também as pessoas que participam da igreja,
Porque o que nós precisamos é de líderes para que elas possam desenvolver o trabalho nas suas paróquias. Porque nós temos muitas crianças que estão precisando de um acompanhamento, muitas gestantes que precisam de orientação, e a gente não tem o essencial, né? Que é o humano, a pessoa se colocar a serviço, porque ela participa na igreja, mas ela precisa, o Papa Francisco dizia, né? Saia do sofá e vá em busca do outro. Então, esse é o que nós precisamos muito, é de líderes, de pessoas que se colocam a serviço, a missão da Pastoral da Criança. Muito bom, que legal. Tá aí, feito o convite, viu, gente? Olha, Graciete convidando você a ser uma agente, a ajudar na pastoral, a conversar com as pessoas, a se engajar nessa luta tão bonita na defesa de crianças. E aí, deputado, também é dizer assim, né? Que todos acessem o aplicativo Visita Domiciliar. Nós trabalhamos com esse aplicativo. Acho que eu vou sair daqui querendo que vocês acessem, né? Tá certo. O aplicativo Visita Domiciliar pelo celular. Muito né? bom. Vão e coloquem lá, que aí vai ser muito bom para nós, para ter mais essa visibilidade, né? Tá do bem. nosso trabalho. Alessandra, uma mensagem final para nós. Então, eu quero dizer para você, mãe, que está com seu filho na escola e ele não tem profissional de apoio, você não trabalha para a Prefeitura do Rio, você paga imposto, num pãozinho na padaria que você compre, você está pagando imposto, você está fazendo a sua parte. E a lei garante que o seu filho tenha, que é dever do Estado, oferecer todos os recursos necessários para que a criança com deficiência tenha seus direitos garantidos para desenvolver habilidades e talentos dentro da escola. É sobre isso. E sigam o Movimento Trissomia 21, @Movimento Trissomia 21, no Instagram, Facebook, e podem me seguir, Alessandra Mello, Alessandra com 2 S e 2 Ds, _ Mello, no Instagram. Tá? E eu vou estar sempre aqui à disposição para quem precisar, pode me chamar no privado, no direct, no message, que eu estou sempre à disposição para poder estar orientando vocês da melhor maneira possível. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final mesmo do nosso programa. Eu quero agradecer muito a Alessandra e a Graciete, agradecer a você que nos dá o prazer de entrar na sua casa, nos dá o prazer de dialogar com você quinzenalmente, toda sexta-feira sim, sexta-feira não. Alegria muito grande. Fale com a gente, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 21 964198 0394. Momento de oração. E a gente vai concluir agora com uma oração. E eu quero trazer aqui essa imagem de São Francisco para a gente fazer uma oração, que é uma oração que cabe a todos nós. Aqui nessa sala, por exemplo, temos 2 católicos e uma mulher evangélica. E a gente vai fazer uma oração que todos nós podemos fazê-la, porque ela é uma oração muito cristã. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Amém. Receba o nosso tríplice abraço. Paz e bem. Nossa fé, nossas histórias.